A palavra de Deus. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Espírito Santo faça esse clamor hoje no nosso coração, que a gente possa ser marcado hoje pelo Teu amor, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Como a Sharon orou na última oração do louvor, nós não combinamos, mas ela falou sobre hoje, talvez pessoas que não têm um pai para abraçar hoje, né? Seu pai talvez já faleceu, como o meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, e pessoas que são órfãos mesmo, que não têm pais biológicos, né? Não conhecem os seus pais. Para você ter uma ideia, nas minhas pesquisas, hoje tem 34 mil crianças em abrigo aguardando uma adoção. 34 mil. E a estimativa é que no próximo ano, contando de hoje até o meio do ano que vem, vão ser adotadas 2.500 crianças. Ou seja, a quantidade de pais que querem adotar, ela não vai suprir a demanda, digamos assim. E o problema é que mais de 80% de quem quer adotar não quer crianças acima de 10 anos, quer bebezinhos, né? Então, essas crianças elas vão ficando no orfanato. E meus irmãos, Deus é um Deus que se preocupa com órfãos. Você sabia disso? Tanto que no Velho Testamento, um dos objetivos do dízimo era para cuidar dos órfãos, porque eles não tinham um pai para sustentá-los, então ele era sustentado pelos dízimos do povo de Deus. No Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz inclusive que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Deus é um Deus que se preocupa com os órfãos. Nós tínhamos que falar mais sobre isso na igreja, porque talvez você não conhece nenhum pai cristão que adotou uma criança. Nós tínhamos que falar sobre isso para que a igreja pudesse produzir mais frutos nessa área, porque muitos de nós, eu me incluo nisso, nós somos contra, por exemplo, de casais, né, homoafetivos adotarem, mas nós não adotamos. A igreja ela não é resposta para esse problema da sociedade. Nós temos que falar mais sobre isso. Por quê? Porque nós somos frutos de um Deus que nos adotou. O Evangelho é isso, o Evangelho é que nós fomos adotados por Deus. Então, se nós somos frutos disso, nós tínhamos que falar mais sobre isso e nós tínhamos que produzir mais esse fruto na igreja. Não é verdade? Nós éramos órfãos, o texto está nos mostrando que nós éramos escravos, nós sabemos que nós estávamos a caminho do inferno. Mas daí Deus, Ele interveio na nossa história, porque Ele nos amou. E meus irmãos, eu escolhi falar sobre isso hoje, quebrando a nossa série de Coríntios, por causa do Dia dos Pais. Mas Deus é Pai, né? O cristianismo é a única religião que nós podemos chamar Deus de Pai. Tanto que Jesus, quando nos ensina a orar, Ele nos ensinou a orar Pai Nosso. É interessante isso, que no cristianismo não tem espaço para o egoísmo ou para o isolamento, porque até para orar eu tenho que chamar o Pai, que não é só meu, Ele é seu também. Então, meus irmãos, Deus é Pai. Nós sabemos que Ele é Pai do Senhor Jesus Cristo, e Ele adota outros filhos da sua família.
O que esse texto está nos mostrando, o que basicamente Deus vai falar conosco hoje, se você sair com isso na cabeça já valeu a pena, é que o Pai nos escolheu para nos adotar, o Filho veio para nos resgatar e o Espírito Santo comunica essas verdades no nosso coração. Repito, a obra da Trindade em nós é: o Pai escolheu nos adotar, o Filho, Jesus, veio para nos resgatar e o Espírito Santo, ele veio comunicar essas verdades no nosso coração. E diante disso, os pais que hoje foram celebrados, como eu, você, recebeu os parabéns, talvez alguns ganharam presentes. A nossa missão é muito importante, porque a gente de alguma maneira representa a figura de Deus Pai. A nossa missão é muito importante. E nós sabemos que todos os pais falham. Alguns falham mais. Mas a boa notícia é que nós estamos celebrando hoje o nosso Pai que nunca falha, que nunca falhou conosco e nunca vai falhar conosco. Mas é interessante, meus irmãos, que nós não nascemos filhos de Deus, sabia? Embora já predestinados, a Bíblia nos mostra que Deus, ele tem um único filho. Talvez você lembre de João 3,16, famoso esse versículo, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, na eternidade, ele gerou Jesus. Jesus não teve início porque ele foi gerado na eternidade. Então Deus tem um único Filho. Mas a Bíblia vai dizer que ele nos escolheu. Se você passar para o próximo livro, agora Efésios, a gente está em Gálatas, passa para Efésios umas 2 ou 3 páginas. Efésios no capítulo 1, o versículo 4 e 5 fala isso. O próximo livro, Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Deus nos escolheu na eternidade, mas nós não nascemos filhos de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, em João 1,12, que quando nós cremos em Jesus, crer nele nos dá agora a relação de sermos também filhos de Deus. Filhos do coração. Nós não merecíamos essa adoção. Filhos do coração. Eu achei interessante, eu acho que muitos aqui já sabem, que a Sharon, minha esposa, não conhece os pais biológicos. Ela foi adotada, o pai e a mãe dela pegou ela no hospital. E daí, há pouco tempo, os nossos filhos começaram a perceber, porque eles visitaram a gente a semana passada, que a Sharon não tem as características físicas dos seus pais. E daí eles perguntaram, daí a Sharon teve que falar. Falou: olha, ela respondeu muito bem. Ela falou assim: eu não sou filha da barriga da minha mãe, eu sou filha do coração da minha mãe. Nossa, achei tão bonito ela falar isso. E é justamente isso. Nós não somos filhos legítimos de Deus como Jesus, gerado na eternidade. Nós somos filhos gerados no coração de Deus. Ele escolheu nos adotar. Meus irmãos, e a nossa confissão de fé, ela tem um artigo 12, coloca aqui para mim, Kenneth, vê se dá certo, que vai falar como é essa doutrina da adoção. Confissão de fé no capítulo 12, consegue colocar aqui, Kenneth? Coloca aí para nós, por favor. Enquanto ele vai tentando ali, eu vou falando. Vamos ver se vai ser aquele ali mesmo. Não tem problema. Mas a nossa confissão de fé, ela resume essa doutrina e vai falar ali que nós temos a liberdade de sermos filhos de Deus. É aquilo ali, ó. Olha, todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, por Ele, fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Tem sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção. Não tem problema.
Então a nossa confissão de fé, ela resume essa doutrina falando que nós somos recebidos como filhos de Deus, nós temos acesso ao trono de Deus, e nós temos os privilégios de sermos filhos de Deus, e que nós somos corrigidos por Deus. E a doutrina bíblica, ela termina assim dizendo que Ele nunca nos abandonará. Deus nos adotou. Então, meus irmãos, confie nessa paternidade, se relacione com Ele, leia a Bíblia, tenha momentos de oração, entre no seu quarto, como Jesus falou, entre no seu quarto e fale com o seu Pai que está em secreto, desenvolva uma relação com esse Deus que é Pai e quer se relacionar com seus filhos. Nós que somos pais terrenos, a gente quer uma relação com o nosso filho, a gente quer que ele nos conheça, que ele nos ame. E também é importante, meus irmãos, já que nós estamos falando da perfeição de Deus como Pai, perdoe o seu pai terreno, se ele falhou com você. Perdoe, porque a Bíblia fala que o nosso Pai eterno nos perdoa. Não é assim que nós oramos na oração agora do Pai Nosso? Pai, perdoa os meus pecados, assim como perdoamos os nossos, aqueles pecados contra mim. Perdoe se caso seu pai falhou com você, porque Deus, o Pai eterno, nunca falhou com a gente. Para você entender agora mais o contexto aqui dos Gálatas, se você ler depois na sua casa por curiosidade esse livro todo, vai dizer que os Gálatas, eles estavam deixando o Evangelho. Eles estavam começando a buscar confiar nas suas próprias obras, buscar confiar na lei e não apenas em Cristo para a sua salvação. Então Paulo, ele vem chamar a atenção deles que dessa forma eles estavam anulando a cruz e a obra de Cristo, ao confiar em si mesmo, ao querer voltar para a lei judaica para serem salvos e não confiar apenas em Jesus. Eles estavam libertos, eles já foram adotados e digamos que eles estavam querendo voltar para o orfanato. Eles já tinham alcançado a maioridade, entenda a maioridade como aquele que já creu em Jesus, e eles estavam querendo voltar agora à menoridade, voltar para um orfanato. Eles já eram livres e queriam voltar para a escravidão de tentar ser salvo pelas suas próprias obras, para confiar em si mesmo. Esse é o contexto de Gálatas. E agora eu quero falar que o Filho nos resgatou, porque é interessante, o versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: digo porém o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Aqui na cultura romana, quando um senhor muito rico tinha filhos, durante a menoridade de seu filho, ele era tratado como um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Ele tinha que comer com os escravos, ele era herdeiro, mas ainda não podia usufruir de tudo que ele tinha. Então tinha tutores e curadores que cuidavam dele durante a sua menoridade. Eram filhos dos senhores sem os direitos ainda. E a analogia que o apóstolo Paulo faz aqui é que aqueles que eram menores ainda não tinham discernimento de quem é Cristo. E aqueles que já tinham alcançado a maioridade e saíram do abrigo, é aqueles que já tinham entendido o Evangelho e tinham crido em Cristo. Então menores poderia ser um idoso, poderia ser um menor que ainda não creu em Cristo, mas um maior poderia ser um adolescente que já creu em Cristo, então ele é tratado como maior. Então o apóstolo Paulo vem falar que naquele tempo que eles eram menores, ou seja, que eles não criam em Cristo ainda, eles precisavam de tutores e curadores, e eles estavam escravizados, no versículo 3 fala, pelos rudimentos desse mundo. Eles estavam sob tutores, eles precisavam da lei para que a lei dissesse para eles o que eles podiam e o que eles não podiam fazer. Já viu quando a gente trata com criança, a gente tem que deixar bem claro, né? Isso pode, isso não pode. Então quando o apóstolo Paulo faz essa analogia, menores é aqueles que ainda estavam sob os tutores, estavam sob a lei, precisava da lei de Deus para dizer para eles o que eles podiam e o que eles não podiam fazer. E naquele tempo, quando eles eram menores, ainda não tinham crido em Jesus Cristo, eles estavam escravizados aos rudimentos do mundo. Eles buscavam agradar o mundo,
Mas daí a boa notícia, meus irmãos, desse resgate que Jesus veio fazer para nós, é que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ao tentar obedecer a Deus pela sua obediência, ao tentar ser salvo pelas suas obras, o homem se tornou escravo do pecado, escravo da lei, porque não consegue. E daí qual foi o plano de Deus Pai para nos adotar? Ele envia o seu Filho, nascido de uma mulher como nós, nascido sob a lei, e ele obedece toda a lei diferente de nós. Então é por isso que no versículo 5 fala que ele pode nos resgatar os que estavam sob a lei. Jesus, ele veio para nos resgatar da maldição da lei de Deus que nós não conseguimos obedecer. Se eu falar para você que os 10 mandamentos, nós vamos ver que nós já quebramos todos os 10 mandamentos. Então pelas nossas obras, nós não conseguimos ser salvos. Pelas nossas obras, nós não conseguimos agradar o nosso Pai, a Deus. E como que Deus resolve isso? Ele envia Jesus. E Jesus vem da mesma maneira que a gente veio. Nasceu da barriga de uma mãe, nasceu sob a lei como um homem, e Jesus, diferentemente de nós, obedece toda a lei de Deus. Ele foi um homem perfeito, diferente da gente. Então Jesus, ele paga o preço para o nosso resgate. Vamos voltar para essa analogia. Imagina que a gente estava no orfanato, e para nos tirar do orfanato e nos adotar, tinha que ser pago um resgate. O valor necessário para Deus nos adotar alguém tinha que cumprir a lei que nós não cumprimos, e por isso estávamos escravizados, e alguém tinha que pagar o nosso débito pela quebra da lei. Vocês estão entendendo? E Jesus, ele cumpre esses 2 propósitos. Ele vem sobre a lei e obedece toda a lei de Deus. Nunca teve um pecado na boca de Jesus, diferente da gente. E ele vai para aquela cruz, morre pelos nossos pecados, pagando pela nossa dívida da lei. Então, para que Deus nos aceite, para que Deus nos adote, esse resgate tinha que ser feito. E Jesus veio nos resgatar. Ele cumpriu esse propósito. Ele cumpriu essa missão de forma perfeita. Então, meus irmãos, o Pai nos adota e nos aceita mediante a fé em Cristo. Não tente merecer, porque você nunca vai merecer. Deus não vai te amar e te aceitar por aquilo que você faz. Deus, ele vai te amar e te aceitar por aquilo que Cristo fez. E às vezes a gente se sente tão culpado, pelos nossos pecados, e a gente não sente o direito de chegarmos ao trono da graça do nosso Pai. Sim, nós não temos o direito, mas nós temos ousadia, porque Cristo conquistou isso por nós. E às vezes o diabo nos acusa, por causa da nossa vida, que nós não podemos ser filhos de Deus, que nós não temos o direito de nos chegar a Deus. Mas, meus irmãos, o Pai nos aceita não por nós mesmos, mas porque Ele vê Cristo em nós. Vocês estão entendendo? Ele vê a couraça da justiça de Cristo, na qual nós vestimos pela fé. Então qualquer filho que Deus adotou, mesmo cometendo pecados, pode chegar diante de Deus, pedir perdão e ter relacionamento com seu Pai. O Filho veio nos resgatar. Mas, meus irmãos, agora eu quero falar da obra do Espírito Santo. Que o Espírito Santo veio comunicar essas verdades no nosso coração. E do Espírito Santo está falando no versículo 6. Diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Para que a gente descobrisse essas verdades, que o Pai quis nos adotar e que o Filho veio nos resgatar, tinha que haver uma comunicação dessas verdades no nosso coração. E quem faz essa comunicação diz que é o Espírito do seu Filho. Ou seja, a mesma relação que Jesus tem com Deus. O mesmo Espírito é o mesmo Espírito que vem nos levar a ter essa relação com Deus. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que comunica no nosso coração. E diz, meus irmãos, que ele clama. Esse clamor seria, sabe quando você vai orar e você apenas não fala? Você está tão aflito que você chora, ou você fala alto, você clama. Quem já clamou aqui diante de Deus?
todo mundo, né? Então veja que o Espírito ele vem para clamar no nosso coração. Ele vem para nos ensinar a chamarmos Deus de Pai. Porque muitos de nós não temos, nós não temos essa capacidade de chamar Deus de Pai. Às vezes, muitas vezes, porque o nosso pai terreno falhou conosco. Mas o Espírito Santo vem nos ensinar a chamar Deus de Pai. Essa palavra Abba era um termo aramaico que usava naquela época, que era uma forma carinhosa de chamar o seu pai. Tipo assim, ou papai, ou Deus meu pai. Abba é uma palavra carinhosa, de falar papai ou meu pai. Meus irmãos, e essa comunicação do Espírito Santo no seu coração, que você foi adotado por Deus e que Ele é seu pai, ela é libertadora. Essa comunicação é libertadora. Eu preparando essa mensagem, meditando nela essa semana, eu lembrei que foi a primeira oração que eu fiz na minha vida. O Espírito Santo colocou essa oração na minha vida, a primeira oração. Eu lembro de fazer a minha oração, fechar os meus olhos, estava chorando no acampamento da igreja e falei: Pai, a partir de hoje eu vou andar todos os dias com o Senhor. Foi a primeira oração que eu fiz. Essa comunicação do Espírito Santo no nosso coração, ela é libertadora. Por que ela é libertadora? Porque vai dizer, aqueles que recebem essa comunicação, ele já não é mais escravo. Ele não é mais escravo do pecado, ele não é mais escravo da maldição da lei, da qual Cristo veio nos resgatar. Ele não é mais escravo dos rudimentos desse mundo, como nós vimos que nós éramos escravos. Por quê? Porque a partir do momento que nós entendemos a paternidade de Deus, agora tudo que nós buscávamos no pecado, nesse mundo, agora nós encontramos o nosso Pai. Por que nós buscamos o pecado e agradar esse mundo, os rudimentos desse mundo? Porque a gente quer três coisas. A gente quer aceitação, a gente quer segurança e a gente quer prazer. Basicamente isso. Nós queremos segurança, prazer e aceitação. Então, nós estávamos escravos do pecado, porque nós buscávamos no pecado, buscávamos nos rudimentos desse mundo tudo isso, e nós sabemos que o pecado é um engano. Ele promete, mas não cumpre o que ele promete. O pecado promete alegria e entrega tristeza. Ele promete liberdade e entrega escravidão. Mas agora, uma vez que essa comunicação do Espírito Santo no nosso coração, nós encontramos tudo isso em Deus, o nosso Pai. Porque nós somos criados para esse propósito. Nós somos criados para a glória de Deus e para nos alegrarmos nele. Mas o pecado quebrou essa relação. Então Cristo, quando Ele nos resgata e o Espírito Santo comunica essa verdade no nosso coração, nós estamos livres. Porque agora nós encontramos aceitação, segurança e prazer em Deus. Então essa comunicação é libertadora. Quando acontece essa comunicação, diz que agora você atinge a maioridade. Você não precisa mais de um tutor ou de um curador cuidando de você. Você agora é maior de idade, digamos assim. Você já saiu do orfanato. Vocês estão me entendendo? Porque antigamente nós precisávamos de um curador, de um tutor, de alguém para dizer o que nós precisávamos fazer. Mas uma vez que nós entendemos quem nós somos em Deus, por meio da ação do Espírito Santo, pela obra de Cristo, nós agora atingimos a maioridade. Mas aí que pega para alguns, porque a maioridade, ela é o sonho de todo mundo. Já viu quando você era adolescente? Você falava assim: nossa, quando eu completar 18 anos vai ser bom demais, vou tirar a carteira, vou dormir a hora que eu quero. Quem é assim? Era só eu. Vou sair, ou cair, que os meus filhos falam isso. Não vejo a hora de eu fazer o que eu quero da minha vida, vocês ficam falando o que eu tenho que fazer. O problema é que a maioridade, sim, a gente tem agora a nossa liberdade de escolher as coisas. Só que o problema é que a maioridade, ela tem responsabilidades. Quando você crê em Cristo e não é mais menor, que você alcançou a maioridade, lembrando que a maioridade é a fé em Cristo,
entender a sua posição diante de Deus, agora tem responsabilidades. E daí muitos de nós querem voltar para ser criança, ou ser criança na fé a vida inteira. Porque maioridade envolve responsabilidades. Porque vai dizer, meus irmãos, que quando isso acontece no final do versículo 7, que nós não somos mais escravos, agora somos filhos, e sendo filho acontece uma coisa: você é herdeiro de Deus. Eu não sei se você já trabalhou na empresa do seu pai. Você já teve essa experiência? E quando você trabalha para o seu pai pensando que você é um empregado, você não está muito aí com as coisas. O problema é que a maioria de nós, a gente até entende essas coisas que eu estou falando, mas nós estamos, entre aspas, trabalhando na obra de Deus como se nós fôssemos escravos, como se nós não fôssemos filhos do dono do negócio. Porque como que alguém vai trabalhar, né? Ele cumpre o seu horário, ele bate cartão, ele faz ali porque ele tem que receber o salário, ele quer receber o salário, mas o filho, ele é herdeiro. Então, se ele é herdeiro, ele está interessado no negócio. Se ele é herdeiro, ele não precisa de ficar mandando ele fazer as coisas porque ele quer fazer. Porque o bem do negócio é o bem dele, ele é herdeiro. O filho é dono do negócio. Então, meus irmãos, se nós somos herdeiros de Deus, se o reino é de Deus, nós somos herdeiros do reino de Deus. Tudo que é do nosso pai é também nosso. Quando um pai morre, a herança não fica para os filhos? Tudo que é de Deus Pai, o reino dele, ele vai dar para Jesus. E automaticamente a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Jesus. O reino de Deus também é nosso de alguma maneira. E talvez alguns de nós, ou a maioria, você já sabe que é filho de Deus, você sabe disso, mas você não quer a liberdade, você quer continuar menor. Você sempre precisa da lei ou de algum tutor. Você sempre precisa de um tutor, de alguém falar assim: você tem que fazer isso, você tem que ir no culto, você tem que estudar a Bíblia. Parece que alguns de nós que é sempre menor, precisa sempre de um tutor, de um curador, dizendo o que você tem que fazer. Porque você não entendeu ainda que você é filho de Deus e você é herdeiro. Ou talvez você ainda é escravo, essa comunicação do Espírito Santo no seu coração ainda não ocorreu. Por isso que você não procura fazer as coisas para Deus, por amor a Deus, sabendo também que você é herdeiro do reino de Deus. Ah, meus irmãos, que maravilha saber dessas verdades. Saber que Deus nos incluiu na sua família por meio da obra do seu Filho, a Ele toda a glória. Nós não merecíamos isso. Saber que nós, mesmo pecadores terríveis, mesmo com as nossas falhas ainda, nós podemos nos achegar ao trono da graça por meio da obra de Jesus por nós. Ele nos resgatou. Que conforto, meus irmãos, saber que nós somos amados por Deus. Que segurança saber que nós temos um Pai perfeito. Em Mateus 7,11 é um versículo muito bonito que fala sobre isso. Ele fala assim: vocês que são pais e maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará aquilo que lhes pedirem. Deus faz uma comparação entre os pais terrenos, que nós, os pais terrenos, somos pecadores e ainda assim fazemos boas coisas para os nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial. Que segurança, meus irmãos, a doutrina da adoção. Que Deus nos incluiu na sua família, que Jesus agora é o nosso irmão mais velho, Ele é o modelo da família. O nosso objetivo é nos parecer com Ele, aquele que nos resgatou da maldição da lei, aquele que nos libertou da escravidão dos rudimentos desse mundo. Então eu quero te dar uma notícia hoje, que o texto está falando maravilhosa. Você é um herdeiro do reino de Deus. Às vezes a gente está buscando tanta riqueza nesse mundo, né? E a Bíblia fala que nós não somos mais escravos, somos filhos.
herdeiros do reino de Deus. Que notícia maravilhosa! Mas resta saber duas coisas: se você ainda é menor e escravo, ou se você é maior e livre. Como saber isso? Você se preocupa em agradar esse mundo? Você vive para agradar esse mundo? Quando fala no versículo 3, você ainda está escravizado pelos rudimentos do mundo? Cuidado, se você se preocupa só em agradar esse mundo, só com seus projetos pessoais, talvez você ainda é menor e escravo. Você é filho. Ele predestinou te adotar, mas talvez ainda não teve essa comunicação do Espírito Santo no seu coração, na qual você disse: Abba, Pai, meu papai. Ou você é maior e livre? Você se preocupa com o avanço do reino de Deus? Você se preocupa? Hoje nós falamos de manhã com missões. Você se preocupa com as missões para que o Evangelho chegue em outros países? Você se preocupa com o bem da igreja? Você se preocupa com os seus outros irmãos que estão aí do seu lado? Se sim, eu acho que você alcançou a maioridade e é livre. A nossa mentalidade de filho, de trabalhar para o reino de Deus, de nos esforçar pelo avanço do Evangelho, de nos esforçar pelo bem da igreja, sabendo se a igreja vai bem, se o Evangelho está progredindo, é o reino do meu Pai, eu sou herdeiro desse reino. Agora, se eu só me preocupo comigo, como agradar esse mundo, como ter segurança nesse mundo, cuidado, talvez você ainda é menor e escravo. O que eu te aconselho, meus irmãos, uma aplicação para nós dessa mensagem: busque a Deus, se debruce na Bíblia. Você não pode abrir a Bíblia só domingo. Se debruce nessa palavra, coloque-se diante de Deus, até que esse clamor brote do seu coração: Abba, Pai. Entre para o seu quarto hoje, ou essa semana, abra a Bíblia, ore, até que do seu coração saia esse clamor do Espírito Santo: Abba, Pai. Vai ser libertador para você e vai mudar totalmente a sua relação com Deus. Não mais escravo, mas filho. Porque talvez, meus irmãos, as nossas obras, ou a falta delas, mostram que nós ainda não somos adotados, embora predestinados para ser. Quero terminar de duas maneiras: louvando a Deus, que escolheu adotar nós, escravos perdidos a caminho do inferno. A gente estava no orfanato e ninguém ia nos adotar, porque nós não éramos dignos da adoção. Mas na eternidade Deus nos amou, escolheu, enviou o seu Filho para nos resgatar da maldição da lei e nos libertar. E o Espírito Santo comunicou isso no nosso coração. Mas também deixo uma advertência para você, que talvez é o seu caso. Seu pai terreno falhou com você, perdoe ele hoje, porque o nosso Pai eterno nos perdoa e nunca errou conosco. Eu quero orar agora, para que talvez agora essa comunicação do Espírito Santo aconteça no seu coração.